E a gente retoma daqui com o nosso querido Jorge Folena, que hoje está em trânsito. Jorge Folena está em Campos, é isso, Folena? Conta pra gente o que você foi. Você foi para um debate aí sobre direitos humanos, é isso? Exatamente, Conde. Boa Tudo bom, tarde. querido? Boa tarde, Conde, para você, para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando. De fato, eu estou agora, nesse momento, na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Hoje, às 14 horas e 30 minutos, terá aqui nessa cidade de Campos um importante evento, um evento fundamental, né, para a memória brasileira, para que nunca mais se repita a ditadura como nós tivemos a ditadura de 64 a 1985. Hoje vai ser lançado o Memorial Cambaíba, exatamente na chamada Usina da Morte, que era a usina Cambaíba, em Campos, em que diversos jovens militantes que estavam lutando contra o autoritarismo, contra a última ditadura que ocorreu no Brasil, contra os militares autoritários, foram incinerados nessa usina. Então, é um ato muito importante hoje, que vai ter aqui na cidade de Campos, diversas entidades da sociedade civil em defesa dos direitos humanos. Eu estarei aqui representando a ordem... Desculpa, ainda vai ser, né? Vai ser às 14h30 na usina Cambaíba. E vai ser lançado exatamente o Memorial Cambaíba, que nunca mais se repita o golpe de 64, já preparando, né, o início da preparatória para ano que vem, 60 anos do último golpe militar no Brasil, que foi em 1º de abril de 1964. Então, nós acabamos de ter um governo no Brasil, Conde, um governo extremamente autoritário, um governo que defendia os princípios, as ideias da última ditadura militar no Brasil, que foi o governo anterior. Então, agora, nós não podemos que isso se repita. Não podemos ter governos como o governo anterior, que era um governo totalmente autoritário, que se colocou contra a defesa dos direitos humanos, se colocou contra a soberania do país. Então, isso nunca mais poderá se repetir. Então, esse ato de hoje, já preparando para os 60 anos do último golpe, para que nunca mais se repita no Brasil, ele é fundamental. Nós temos que manter viva a memória nacional contra os horrores praticados pela classe dominante brasileira. E os militares tiveram um papel grande nisso. O maior ídolo de Bolsonaro é o Ustra, o tenente-coronel Ustra. Então, isso é representação de tudo de ruim. Representou a tortura, extermínios, estupros, desaparecimentos. Então, nós temos que estar transmitindo isso para a juventude, para o povo brasileiro, ter a consciência da importância da memória, da verdade e da justiça, Conde. Meu querido Jorge Folena, estou colocando aqui. Depois vou querer que você traga mais informações do resultado desse encontro. Eu estou colocando na tela aqui, olha só, os fornos da morte viram palco contra a ditadura 60 anos depois. Caravana do Estado na usina da morte, em Campos de Goytacazes, vai mostrar à sociedade horrores da ditadura. Eu estou aqui impressionado com esse teu relato. As pessoas eram jogadas nesses fornos, é isso? Exatamente, Conde. E essa informação... Não vivas. Eram... Não, elas foram incineradas, estavam mortas e ali elas eram dado fim. Desapareciam, incineradas. Isso foi revelado por um colaborador do último regime ditatorial, que foi o delegado do Espírito Santo, Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, ele no livro Memória de uma Guerra Suja, ele revelou exatamente que ali diversos jovens, diversos brasileiros que combatiam a tirania foram incinerados. Muitos já estavam mortos, né? Mas é a forma de dar um desaparecimento nos corpos desses brasileiros que lutaram heroicamente contra uma ditadura sanguinária no Brasil. Folena sempre é presente nesses eventos de direitos humanos, assim como Adriano Diogo, também uma referência na área de direitos humanos no Brasil, e eu aqui sou privilegiado de tê-lo
conosco, meu querido Folena, toda semana aqui no 11 News. Eu quero repercutir contigo, meu querido Folena, o seguinte: ontem nós tivemos uma operação gigantesca da Polícia Federal, né, que desbaratou aí um tráfico, né, de importação de armas para o Brasil via Paraguai. Acredito que você tenha visto isso, uma ação do Ministério da Justiça em parceria com a Polícia Federal da Bahia, uma investigação de 3 anos, e o relato de que 43 mil armas entraram para o crime organizado no Brasil nesses últimos 3 anos. Qual que é a sua avaliação dessa operação? País, Ministério da Justiça e essa composição aí dos trabalhos contra o crime organizado está dando certo? O Conde, exatamente. Quando você tem um governo comprometido com o Estado Democrático de Direito, comprometido em combater o narcotráfico, comprometido em combater com o tráfico, com o contrabando de armas, nós vamos ter isso. Eu volto a dizer, não é preciso utilizar a garantia da lei da ordem para esse tipo de operação. Não precisa de militar para isso. Isso é uma ação que tem que ser feita exatamente pela Polícia Federal, exatamente, né, pela área de segurança. Essa é a área que tem que exatamente fazer isso. Então, você veja, o Conde, a quantidade de armas que o governo anterior, com aquela política dele de desarmamento, possibilitou que não só fossem compradas licitamente, como também acaba gerando toda essa possibilidade de descontrole sobre a circulação de armas no país. Então, nós tínhamos até então um governo que não tinha nenhum comprometimento com a sociedade brasileira, não tinha nenhum comprometimento com o povo brasileiro, ao contrário, era um governo cujo o mandatário apontava a arma na direção do cidadão. O cidadão tem que ser protegido. O cidadão tem que ter nas forças de segurança pública, nas polícias, exatamente a proteção. E aí vem o trabalho de inteligência e de investigação. O crime organizado só vai ser combatido no Brasil por meio de ação de inteligência. Não vai ser apenas com repressão nos guetos da periferia, diante de pessoas pobres e faveladas, porque isso é aumentar a violência. No governo anterior, isso foi incentivado sistematicamente, inclusive em estados como o Rio de Janeiro, onde eu estou, a polícia do Rio de Janeiro pratica e praticou diversas chacinas. Podemos citar isso em vários casos, mas só no último ano, no governo anterior, o que ocorreu no Jacarezinho, que mais de 30 pessoas foram mortas, no Morro do Alemão, no Morro da Providência. Então, Conde, esse tipo de ação de repressão e de limpeza étnica dos pobres periféricos não é o que nós queremos. A população pobre precisa de proteção, precisa de serviços públicos. E os grandes traficantes de droga, os grandes contrabandistas de armas, que movimenta grande quantidade de dinheiro, esses têm que ser combatidos, como tem feito a Polícia Federal, a partir da atual gestão, com inteligência. É assim que nós vamos conseguir, de fato, ter uma sociedade equilibrada e um Estado que se pressupõe democrático de direito. Jorge Folena aqui conosco no 11 News. São 12 horas, meio-dia, 29 minutos. Estamos ao vivo aqui também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Eu quero dizer para vocês, o pessoal aqui está na expectativa da gente falar da Venezuela. Nós vamos falar, mas daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu vou deixar para o final para ouvir aí a leitura sempre importante do Folena também no circuito da geopolítica internacional. Antes eu quero ainda falar contigo, o Folena, sobre a movimentação política em Brasília. O Lula acaba de voltar da COP28, de um encontro na Alemanha, que foi, ao que todos nós percebemos, muito produtivo, 19 acordos assinados com a Alemanha, trazer divisas para o Brasil. Como é que você acha que foi? Primeiro assim, a COP28, que foi realizada ali no coração da produção de petróleo global,
Dubai, né? Regionalmente, todo o dinheiro do petróleo constrói aquela megalópole que é Dubai. O que você achou das falas do presidente Lula ali? Ele disse, mais uma vez, um conjunto de verdades muito forte, né? Às vezes a gente acha que o Lula fala verdades até demais, mas ele fala porque ele é espontâneo, ele realmente também não fica seguindo muito orientações assim, ele vai de assessoria e tudo mais, ele vai e fala mesmo e dá certo. O que você achou, Folena, da passagem do Lula? O Conde, essa passagem do Lula também foi pela Arábia Saudita, né, pelos Emirados Árabes. Eu digo para você o seguinte, o presidente Lula é o lado dele vocacionado para as relações internacionais como chefe de Estado. Esse é o papel de um chefe de Estado. É levar o país, levar tudo que nós temos, as nossas potencialidades e apresentar para o mundo. E apresentar o mundo também para o nosso país. Nosso país para o mundo. Então, o presidente Lula consegue manter esse diálogo permanente com diversos chefes de Estado, com diversos organismos, é uma autoridade, é uma pessoa que é respeitada e é ouvida. Porque ele manifesta-se sempre, o Conde, como na verdade, ele é uma liderança, né, vocacionada no sentido de agregar. Ele é um estadista de verdade. É aquilo que nós podemos falar. Se no mundo hoje há um estadista, esse estadista é o presidente Lula. Desde dos seus 2 governos anteriores e depois do que ele ficou fora do governo da presidenta Dilma, do que ele representa. O mundo escuta o presidente Lula com muita atenção, porque o presidente Lula tem o que dizer para a humanidade. E o melhor exemplo disso na COP28 foi quando ele preferiu, e fez muito bem, em prestigiar a sua ministra do Meio Ambiente e mostrar para o mundo. Então, o gesto do presidente Lula, muito carinhoso, muito sincero, muito autêntico com a ministra Marina, diante da comunidade internacional que está tratando exatamente da questão ambiental, foi muito importante. E mostra, né, que o presidente Lula, eu ouvi algumas críticas dessa semana, que passou, no final de semana, alguns comentários inoportunos dizendo que o presidente Lula era neoliberal. Olha, isso aí é brincadeira, né? Nem vale a pena a gente ficar levantando isso, como eu acabei levantando aqui, mas... Por que verdade, chamaram ele de neoliberal? Porque por causa das posições do governo brasileiro. Não tem nada de neoliberal. O governo pode até ser um governo democrático, é um governo grande, né? Muito grande. É um governo que, de fato, é um governo que procura, de alguma maneira, buscar um equilíbrio num país que estava completamente destruído. Então, Conde, o que nós vemos no presidente Lula é um estadista, é uma pessoa que tem um Estado, né, a sua proposta de desenvolvimento. E é assim que ele fez nos seus 2 governos anteriores e está fazendo agora no seu primeiro ano de mandato. Já estamos chegando quase ao final do primeiro ano de mandato do presidente Lula, em que nós vimos exatamente o que não estava acontecendo antes nos governos neoliberais, governos de Michel Temer e de Bolsonaro, no qual o Estado não atuava. E o Estado, com o presidente Lula, passou a ser a mola propulsora para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento sustentável, que entra a questão ambiental, que se debateu na COP. E só para concluir com relação a essa questão da passagem dele por Dubai, de fato, né, é a questão que se coloca, Conde, é da transição energética. O momento é de transição, inegavelmente. Nós estamos tendo mudanças climáticas muito sérias que todos nós estamos sentindo na pele essa mudança climática. Porém, ainda existe uma matriz energética, ainda hidrocarbonetos, que não vai ser desconsiderada da noite para o dia. Então, é um processo de transição e o governo brasileiro tem trabalhado por isso. O presidente Lula tem sofrido críticas, porque a Petrobras, né, com relação à questão da exploração do petróleo, né, na bacia do Amazonas. Então, mas são críticas que não podem estar desconectadas, né, e estão desconectadas, na verdade, com a realidade do país. O país necessita ainda do petróleo como uma forma de desenvolvimento, mas estamos avançando em outras, para energias alternativas, a não privatização da Petrobras biocombustível e até, a meu juízo, a incorporação da Petrobras
biocombustível dentro da própria Petrobras, ela é uma sinalização por parte do governo Lula em relação aos governos anteriores que queriam privatizar a área de biocombustível, da importância que tem essa transição para o desenvolvimento do país e mostra para a sociedade um compromisso que o governo está, de fato, preocupado com a transição energética. Então, o Conde, as críticas são feitas de uma forma, a meu ver, muitas vezes, por lado do campo da esquerda, muito infeliz e muito não ponderadas, não compreendendo o que está se passando ao redor de um governante que tem todas as dificuldades para atuar, seja internamente, diante do cenário político que tem no parlamento, na sociedade, diante do fascismo e também diante do mundo. O presidente Lula tem se colocado fortemente, diante de tudo que tem no mundo hoje na defesa do imperialismo. Então, quando ele defende o fortalecimento dos BRICS, quando ele se coloca na defesa da Palestina. Então, as ações contra o presidente Lula são muito grandes. Os inimigos não estão apenas internamente. Eu acredito até que os maiores inimigos do Brasil estão fora do Brasil. Jorge Folena aqui no 11 News. Eu tenho até uma imagem curiosa aqui. Vamos relaxar um pouquinho, né? Vou colocar essa imagem aqui do Lula levantando o braço do Olaf Scholz. Aí, olha só o braço engessado do Olaf Scholz. Parece que o Olaf Scholz era bandeirinha, né, na adolescência dele. O Lula tenta levantar, ó, ele não levanta. Ô, Folena, o que você acha dessa cena aqui? O Lula é impossível, né? Ele tenta levantar, achou que estava na campanha de 2022. É a espontaneidade dele, o Lula. Eu já falei isso contigo aqui em diversas oportunidades. Se tem uma liderança política, um presidente na história do país que represente efetivamente o povo brasileiro, é o presidente Lula. Isso é o povo brasileiro. É assim que nós, brasileiros, nos manifestamos. Essa é a nossa forma de desenvolvimento cultural. Então, é com esse calor, com essa espontaneidade que é o país, que é o nosso povo. E é um povo trabalhador, um povo que está sempre nas lutas. Eu estava ainda agora, inclusive, conversando com isso. A todo momento, o povo brasileiro está resistindo. As periferias são os melhores lugares de resistência desse país. E a classe dominante brasileira sempre procura colocar: não, nós temos uma sociedade acomodada, não temos uma sociedade em luta. Isso é mentira. A sociedade brasileira está em constante luta. Eles querem tirar exatamente essa capacidade de luta e de resistência diante de uma classe dominante cruel e sanguinária. Jorge Folena, eu vou trazer então o tema da Venezuela aqui. Estou muito curioso para saber o que eu falei. Aliás, estou curioso para saber. Eu já estou vendo assim os bastiões da esquerda meio abalados, porque a gente está diante de uma situação inusitada. Quer dizer, o Lula tem esse volume de desafios, dificuldades, né? A elite brasileira retrógrada, né? Conservadora, a questão do meio ambiente, uma imprensa que não consegue processar e entender corretamente as informações de combate ao meio ambiente. O Haddad apresentou um plano fantástico ali de transição ambiental, né, de economia verde, foi elogiado pelo John Kerry, ali, a autoridade climática dos Estados Unidos. Enfim, são muitos desafios. Tem a questão interna, tem o Congresso, tem o Lira, tem as guerras e agora tem o Maduro aqui na Venezuela. Se acompanhou, está acompanhando a discussão ali. Vamos começar, acho que a gente pode começar com a tua leitura jurídica desse processo, né? Tem todo o imbróglio jurídico aí que atravessa os séculos, e agora a gente tem outro imbróglio jurídico, que são as ações que o Maduro está fazendo, já decretando que o território é dele, etc., o Essequibo. Vamos ouvir o Jorge Folena, vamos lá. Vocês estão curiosos, né? Conde, olha, eu separo isso em duas partes. Primeiro, temos que tentar entender e respeitar a autodeterminação da Venezuela, do povo venezuelano. Então, essa questão não é uma questão do Maduro, é uma questão de sucessivos governos e regimes na Venezuela. Isso não é novo. Essa questão é uma questão que vem exatamente desde a independência da Venezuela. Se esse território
pertence da divisa do Rio, né, para dentro, se é território até a Foz, se é território venezuelano. Então, não é uma questão do Maduro, é uma questão que é debatida na Venezuela há muito tempo. Então, uma coisa é a autodeterminação dos venezuelanos, que independe do governo Maduro. Ele fez um plebiscito, isso ele pode ter interesses políticos, porque ano que vem tem eleição, manter ativo todo um processo interno na Venezuela, inegavelmente isso pode estar acontecendo. Mas eu volto a dizer, isso é uma questão da Venezuela. Então essa é a primeira parte, que eu procuro sempre respeitar a autodeterminação dos povos e a independência também dos países, inclusive seguindo um princípio constitucional brasileiro. Por outro lado, Conde, aí vem a questão do Brasil e a questão exatamente das relações internacionais. Nesse momento, de fato, não nos interessa ao Brasil, e acredito que a América do Sul, uma guerra nesse momento. É uma questão de exploração de hidrocarbonetos, há empresas estrangeiras norte-americanas, há interesse direto dos americanos nisso, de fato há. Como também eles exploram, empresas americanas têm explorado hidrocarbonetos no Brasil por décadas. Então, quer dizer, é uma questão, né, como a Guiana tem tratado e como a Venezuela também está querendo exercer o seu direito, né, de ação sobre esse território. Porém, uma guerra agora não é boa para o Brasil, não nos interessa a ninguém uma instabilidade política na região. Daí, Conde, a necessidade. Você veja, os governos de extrema-direita, os governos neoliberais que tivemos no Brasil, como o de Temer e de Bolsonaro, eles desincentivaram e praticamente extinguiram, com o apoio dos Estados Unidos da América do Norte, a Unasul. A Unasul tinha exatamente esse papel, que era evitar o conflito bélico entre Estados sul-americanos. Então, agora, nós não temos a Unasul e o presidente Lula, mais uma vez, está atuando, né, sendo chamado, ele está se prontificando, como ele já fez na questão de Gaza, como ele tem feito na questão da proposta de acordo entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN. E agora o presidente Lula está se colocando também nisso. O Brasil tem interesse? Ele tem interesse direto? Tem interesse direto. Inclusive, eu li que ele vai fazer uma visita à Guiana. Eu acho que ele fala muito bem visitar a Guiana. Vai visitar Georgetown, que é a capital. Exatamente. Então, é muito importante isso. Então, o que o presidente Lula está tentando fazer, nesse momento, é um esforço grande, mais uma vez, um esforço de mediação. Um esforço de mediação para evitar qualquer aventura, qualquer conflito bélico. Então, esse é o cenário. Então, que nós temos que analisar com tranquilidade sobre dois aspectos. Um, que é a autodeterminação venezuelana, que não é apenas do regime do Maduro, do governo Maduro, vamos colocar assim, do governo do presidente Maduro, como também de todos os venezuelanos. A direita venezuelana também reivindica. A direita está apoiando. Claro, reivindica por esse território também. Então, é uma questão, o Conde, é uma questão que tem que ser resolvida lá com os venezuelanos, que com certeza também vão estar. É uma questão de disputa. Agora, você sabe o que além de tantas outras coisas, a minha posição está muito pública sobre isso já, nas minhas lives que eu faço, no final da noite e tudo mais. Mas hoje o Diogo até falou assim, as Guianas são enclaves imperialistas na América do Sul. Mas o que não é enclave imperialista na América do Sul? É isso que eu fico pensando. Quer dizer, essa partição dos territórios que foi feita no século XVIII, XIX, quer dizer, está valendo? Isso procede? O Brasil, se for ver assim, todos os países da América do Sul têm problemas de fronteiras. Né? Eu acho que existe também uma hipocrisia muito grande, né? E, evidentemente, tem de levar em conta que é uma questão de, digamos, extrair ali os minérios, né? Petróleo que tem ali, e os ambientalistas não estão nem falando disso, né? Que é assim, o direito da Venezuela explorar e tudo mais. Eu acho que é uma questão perigosíssima, meu querido Folena, que pode mudar toda a história da América do Sul em função da posição. Eu nem discuto
né, se esse equívoco é ou não é. Eu acho que essas decisões seculares são muito frágeis do ponto de vista do direito, né? Agora, o perigo de trazer para cá, né, para essa região, uma região tão problemática como a Amazônia, tráfico de drogas, garimpo, genocídio indígena, trazer mais esse problema e que o Brasil vai ter de administrar, e o governo brasileiro está mega apreensivo com essa questão. Vamos lá. Ocorre exatamente porque eu estava falando exatamente na questão. Essa preocupação do Brasil é exatamente que os Estados Unidos da América do Norte possam plantar uma base na Guiana. Vamos ser sinceros, você colocou a questão central. A doutrina Monroe está em vigor até hoje. América para os americanos. Nós, os governos democráticos, populares e progressistas da América Latina, os governos de esquerda da América Latina, que, de uma forma geral, sempre procuram se colocar contra o imperialismo norte-americano explorador. E com muitas dificuldades. Veja, por exemplo, o caso brasileiro no governo Bolsonaro, Temer-Bolsonaro, da base de Alcântara, no Maranhão. E com muita gente, vou dizer para você, teve muita gente do campo progressista que defendeu, tá? Que defendeu na época. Então, Conde, a questão toda é, quando nós efetivamente vamos ter maturidade e capacidade também para ter um enfrentamento com o imperialismo. As forças não são iguais. Está aí demonstrado. As forças que eles detêm são muito superiores. Mas nós também temos que nos convencer, por isso a necessidade de termos forças militares preparadas e não forças militares para serem empregadas internamente contra o povo brasileiro. Que a gente não tenha capacidade militar para vencer, mas a gente tem que ter para dissuasão. Alguma dor nós temos que causar para que ameaças estrangeiras pensem 2 ou 3 vezes antes de tomar alguma medida. Então, eu volto a dizer, essa questão, o que está por trás disso é exatamente a questão da riqueza. É a questão da riqueza. É a questão do petróleo. Descobriu-se petróleo naquela região, estão explorando o petróleo naquela região e a Venezuela está querendo também ter o direito de receber aquela participação. Então, essa é a questão. A questão mais profunda e sincera é essa. Agora, não interessa a nós, no Brasil, nesse momento, um conflito bélico, porque exatamente ocorrerá provavelmente uma intervenção militar norte-americana. Então, como conduzir isso por meio da mediação? Essa é a questão. É isso que o presidente Lula está se esforçando. Não, a gente vai... Aliás, muita gente se pergunta, nesse momento, como é que o governo brasileiro vai se comportar diante disso, né? Eu tenho informações que vai vir uma posição inédita do governo brasileiro, que nunca quis intervir em questões assim regionais, mas isso coloca esse episódio na Venezuela, coloca toda a liderança do presidente Lula em xeque, né? Alguém que faz um discurso pacifista no mundo todo, ter na sua própria região uma deflagração de uma tensão tão forte assim como essa que está acontecendo ali. O Brasil está mandando 30 blindados para a fronteira ali em Pacaraimo, ali com a Venezuela e Guiana. A região é inacessível, né? É mata muito forte. Você não tem estradas entre Venezuela e Guiana, você não tem integração nenhuma, resumindo, entre Venezuela e a região de Essequibo, e só tem estradas que passam pelo Brasil. E o Celso Amorim afirmou que... não, o Celso Amorim, o ministro da Defesa, Múcio, o governo brasileiro de maneira geral, e não vão permitir que tropas venezuelanas passem pelas estradas brasileiras. E vamos lembrar que o Celso Amorim se encontrou com Maduro no domingo, né, nesse último domingo, uma viagem relâmpago para a Venezuela, e o Maduro mentiu para o Celso Amorim, né? Mentiu fartamente, disse que não ia fazer nenhuma coisa sem conversar, sem nada, e só está fazendo isso, que é lamentável, e eu me manifesto, eu não fico muito preocupado com a patrulha da esquerda que fica no meu pé com relação a isso, por isso que eu
enfim, fico feliz de ocupar um espaço aqui também em que eu possa manifestar independência, né, com certas questões. Fernando Baia está dizendo aqui, são 5 Guianas, portuguesa, Amapá, holandesa, francesa, inglesa, espanhola, depois Venezuela. É aquela coisa, né? Aqui já vou chegar num comentário aqui que eu vou responder. Robson Bob Sobreira, tudo está previsto na Agenda 2030 das 13 famílias. Maria Teles Cabral Conde, 11 News está de parabéns, a qualidade é ótima, obrigado, querida. Vivian ali, o colega Foleno extraordinário, obrigado. Claude Verne, o território reivindicado por Maduro foi roubado da Venezuela pela Inglaterra e o território da Venezuela foi roubado da Espanha pelos índios. Não, foi roubado pelos índios. Não, pelos espanhóis dos índios. É engraçado, se a gente for cada vez mais, né, para trás, a coisa vai ficar impossível, né? O Sem Brasil, Hezbollah no Brasil era fake. PF precisa punir. Folena, temos aqui 2 minutinhos. Faz um mix aí desse nosso papo de hoje. Não, eu queria só voltar nessa questão da Venezuela, Conde, para dizer o seguinte, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo que a ação do governo brasileiro será uma ação militarista. Não acredito. O fato de se mandar 30 carros de combate para aquela região que vão levar 2 ou 3 meses para chegar até lá, não representa. O que o Brasil tem que fazer é uma região de tensão, cabe exatamente à defesa das fronteiras brasileiras. Isso o Brasil tem que fazer. E também não acho que o presidente Lula vai se contrapor. O presidente Lula ele segue como princípio básico a defesa da paz, que inclusive é um princípio constitucional brasileiro. Né? A defesa permanente da paz, é um princípio que está no artigo 4º da Constituição do Brasil. Então eu não vejo que a nossa luta, Conde, na verdade, na questão, não é nem contra a Venezuela, nem contra o Suriname. A nossa luta, e essa é a preocupação que o presidente Lula, me parece, está preocupado, é com relação à ação do imperialismo norte-americano, que é muito forte na região. A oficial general do exército americano para a região sul já manifestou que eles vão, se for o caso, eles vão fazer uma intervenção militar. Então, que o Brasil... É exatamente por isso que eu acho tão temerária. Então, não, é verdade. Por isso que o presidente Lula, na posição dele, ele está agindo nas relações internacionais de forma a tentar buscar um ponto de equilíbrio. Tentar buscar que não haja um confronto. E que, quem sabe, os dois possam sair ganhando nisso. Possa ganhar tanto o Suriname, como também vir a ganhar a Venezuela, de alguma maneira. É assim que se fazem as negociações nesse tipo de ação que nós estamos vendo na nossa região. Então, é uma situação, é uma região diferenciada diante da ação militar permanente e intervencionista dos Estados Unidos da América do Norte em todos os países, quase todos os países da região, quase todos. Em Cuba, eles não fazem isso. Cuba é outra conversa. Mas, nos demais, eles sempre procuram fazer uma intervenção militar. Ou então derrubando governos, como já tivemos sucessivos governos brasileiros, inclusive, recentemente, o governo da presidenta Dilma Rousseff e as ações que são perpetradas sistematicamente nesse um ano de mandato contra o presidente Lula. Então, Folena, aqui no 11 News, a gente está chegando ao final aqui. Quero agradecer a presença de vocês todos. Obrigado pelo debate, pelas colaborações que chegaram aqui para a gente. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui na TVT. Continua, o jornalismo segue em frente.